Olá, eu sou o Leonardo Cabral, este é o canal Sob Controle e no vídeo de hoje, como temos feito desde as últimas semanas, nós vamos continuar o nosso projeto do Tecolab. Hoje com a diferença que talvez vocês possam escutar ao fundo o som da chuva que está caindo lá fora. Mas claro, antes vamos à vinheta. Então eu não vou perder tempo recapitulando o que é o projeto do Tecolab, porque eu acredito que todo mundo que está acompanhando essa série e vendo esse vídeo já está bem familiarizado com o projeto. E vocês bem sabem que os próximos passos são a elaboração do software do Tecolab. Então eu vou mostrar o que eu fiz até agora e, é claro, eu conto com as sugestões de vocês nos comentários deste vídeo. Eu estou programando o software do Tecolab em Python porque é uma linguagem que eu tenho um certo domínio e ela é bem ampla e bem difundida. Então eu acredito que ninguém teria problemas para baixar o Python, executá-lo, fazer modificações no software, etc. Lembrando que nós temos o repositório desse projeto no GitHub, o link está na descrição do vídeo, mas por enquanto o software não vai para o repositório ainda, porque ele ainda precisa sofrer algumas modificações e eu preciso incluir algumas funcionalidades. Mas para executar o software do Tecolab, nós utilizamos o prompt de comando para quem é do Windows, ou o terminal, o console para quem é do Linux, que nem eu. E por enquanto está sendo assim, a gente chama o Python 3 e chama o software do Tecolab.py. Aqui eu quero colocar mais adiante alguns argumentos no software que dizem qual experimento ele deve executar. Por exemplo, digamos que fosse o experimento básico, basic.csv. Mas por enquanto essa funcionalidade não está implementada. E por default, o software está sempre pegando o experimento básico, que eu já vou mostrar do que se trata. Então, quando nós chamamos o software, a primeira coisa que ele faz é tentar detectar se tem uma placa Tecolab conectada no seu computador. No caso, ele percebeu que não existe nenhum dispositivo serial conectado e por isso terminou o programa. Entretanto, se eu conectar a placa Tecolab, o que vai acontecer? O software vai detectar que existem dispositivos seriais conectados e ele vai tentar, um por um, fazer uma comunicação. Uma vez que uma comunicação válida é efetuada, o software então detecta que existe uma placa Tecolab conectada neste computador. E, portanto, ele prossegue para carregar o arquivo do experimento, que, como eu expliquei anteriormente, por enquanto é só um experimento default codificado no código do programa que eu já vou mostrar para vocês. Então, aqui nós temos o software, o código do software do Tecolab. E como eu disse, no primeiro trecho ele testa as portas seriais que estão sendo usadas no momento, os dispositivos conectados. Depois ele procura um dispositivo Tecolab e como que ele faz isso? Ele comunica os bytes AA maiúsculo e sendo assim a placa Tecolab, se estiver conectada, vai responder também AA maiúsculo. Se isso acontece, identifica-se que há uma placa Tecolab conectada. Caso contrário, o software termina também. Depois, parte-se para carregar a tabela do experimento, que no caso está programada como experiment path aqui, mas no futuro vai ser um parâmetro passado para o programa na sua inicialização. E, portanto, será possível carregar diversos experimentos diferentes. Agora, do que consiste um experimento? Eu fiz um desenho esquemático que vai nos ajudar a entender como que o software Tecolab vai funcionar. Aquelas tabelas de experimento vão conter algumas informações, que são todas essas variáveis circuladas de vermelho. Quais que são essas informações? Nós temos 4 sinais de referência, 2 referências absolutas e 2 referências relativas. As referências de temperatura absoluta são aquelas que não dependem da temperatura ambiente atual. Por exemplo, eu quero que os elementos de aquecimento do Tecolab cheguem a 50 graus. Já os sinais de referência de temperatura relativas, elas levam em consideração a temperatura ambiente atual. Então, se nós tivermos uma referência relativa de 10 graus,
serão 10 graus acima da temperatura ambiente atual. Aqui do outro lado, lado direito, nós temos 3 conjuntos de variáveis, M1, A1 e S1. Vamos começar por A1. Aqui nós temos o caminho do PWM que sai de uma função de controle, que eu já vou explicar, e chega naquilo que será aplicado de fato aos dispositivos de aquecimento. Esse sinal A1 é um distúrbio aditivo. Como assim? Digamos que o software de controle calcule que deve ser aplicado 40% de PWM nos dispositivos de aquecimento. Se nós tivermos 3 de ruído aditivo, ao invés de aplicar 40, que é aquilo que o controlador calculou, será aplicado 43. E dessa forma será possível avaliar a performance do controlador frente a ruídos aditivos. De forma similar, nós podemos ter ruídos que são multiplicativos. Ou seja, digamos que nós tenhamos 40 aplicado no PWM, mas isso passa por um ruído multiplicativo de magnitude 1.1, significa que será aplicado no PWM não os 40 calculados pelo controlador, mas 40 vezes 1.1, ou seja, 44. E dessa forma também será possível avaliar o desempenho do controlador frente a ruídos que são multiplicativos. Por fim, nós temos uma função de saturação. É claro que naturalmente nós já temos uma função de saturação. Por quê? Porque os elementos de aquecimento, por exemplo, eles não podem resfriar, eles não podem ir abaixo de zero de energia aplicada. E além disso, o PWM tem um valor máximo que é 100%. Logo, nós já temos uma saturação natural que é decorrente dos atuadores utilizados. Entretanto, será possível planejar no experimento um outro limiar de saturação menor que 100%. Por exemplo, eu quero testar a performance do meu controlador quando a saturação não é mais 100%, mas sim 70%, por exemplo. Tudo isso pode ser planejado a priori e codificado em uma planilha de Excel. Então aqui nós temos um exemplo de planilha de Excel que codifica um experimento. Nós vamos ter algumas colunas que representam os dados desse experimento. Que colunas são essas? Nós temos as amostras. Aqui nós temos os 4 sinais de referência que eu expliquei anteriormente, sendo 2 referências absolutas e 2 referências relativas. Nós temos aqui os sinais de ruído multiplicativos, 3 colunas que são os sinais de ruídos aditivos, e por fim 3 colunas que são os limiares de saturação. No caso, o que esse experimento está codificando? Nós começamos na amostra 0, aplicando uma referência de temperatura relativa de 0 graus, ou seja, eu quero que os elementos de aquecimento se mantenham na temperatura ambiente. Eu tenho os ruídos multiplicativos igual a 1, ou seja, eles não fazem nada. Eu tenho os ruídos aditivos igual a 0, ou seja, esses também não fazem nada. E eu tenho os limiares de saturação igual a 100%, portanto, eles também não fazem nada. Quando nós chegarmos na amostra de número 50, e esse programa ele vai operar com uma taxa de amostragem padrão de 100 milissegundos, ou seja, 50 seria equivalente a 5 segundos, a referência relativa passará a ser 10 graus, ou seja, a função de controle tentará exercer atuação nos elementos de aquecimento para elevar a temperatura dos aquecedores a 10 graus acima da temperatura ambiente. E de resto, os ruídos multiplicativo, aditivo e os limiares de saturação continuam em valores que não influenciam no experimento. Isso se manterá dessa forma até que a tabela alcance sua última linha, que no caso é a amostra de número 600. Ou seja, esse experimento está planejado para durar 6.000 vezes 100 milissegundos, ou seja, 60 segundos. E chegando no fim dessa tabela, não interessa quais valores foram colocados para cada coluna, o experimento irá se encerrar. Então, o que essa tabela codifica é um simples ensaio ao degrau. Um degrau que tem amplitude 10 graus acima da temperatura ambiente
e que tem uma duração que vai de 5 segundos até 60 segundos. E esse experimento poderia ser utilizado para testar a performance do controlador, ver sobre sinal, tempo de acomodação, etc. E aqui você pode ter algumas perguntas referentes à função do controlador que eu mencionei algumas vezes nesse vídeo. A função do controlador, ela não está programada dentro do código do Tecolab. Essas funções, elas ficarão em uma pasta separada e você também poderá passar como parâmetro no software do Tecolab qual controlador você quer utilizar. E, portanto, você poderia programar, digamos, 3 controladores diferentes e aplicá-los um a um ao mesmo ensaio para comparar a performance deles. Então, digamos que a sintaxe final ficaria algo como assim. Nós chamaríamos Python 3, o Tecolab, nós passaríamos aqui um arquivo do experimento e nós passaríamos aqui um arquivo, o caminho do arquivo para o controlador, para as funções do controlador. E, portanto, o software do Tecolab saberá qual experimento realizar e qual controlador utilizar. E essa função do controlador não necessariamente precisa ter a mesma taxa de amostragem base do software do Tecolab. Como assim? É verdade que o Tecolab ele executa as suas funções a cada 100 milissegundos. Mas digamos que você queira projetar um controlador com taxa de amostragem de 500 milissegundos. Você pode fazer isso simplesmente programando o seu controlador para atuar uma vez a cada 5 chamadas de função do software do Tecolab. Já que cada chamada acontece em 100 milissegundos, o seu controlador fará alguma coisa a cada 500 milissegundos. Porém, isso acrescenta a restrição de que o seu controlador não pode ter taxa de amostragem de números quebrados. Por exemplo, eu não posso ter um controlador que tenha 150 milissegundos de taxa de amostragem, por exemplo. Mas conforme nós fizemos alguns testes preliminares, nós sabemos que a dinâmica do sistema é lenta o suficiente para que 100 milissegundos de taxa de amostragem base seja suficiente para executar todo tipo de controlador. O próximo passo será implementar a funcionalidade de log, ou seja, registro do que aconteceu durante o experimento. A cada 100 milissegundos, o software do Tecolab lê o estado da placa, ou seja, as temperaturas, se está em sobreaquecimento, etc., e salva isso em uma planilha que é parecida com a planilha do experimento, porém contém mais informação. Feito isso, ao final do experimento, você pode carregar essa planilha de log em um software como o próprio Python, MATLAB, Julia, etc., e plotar todo tipo de informação que seja pertinente para a sua análise. E se até aqui você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de programação, por favor, deixe um comentário. Por hoje era isso. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Além disso, esse vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Se você quiser saber mais sobre como se tornar um apoiador, confere a descrição desse vídeo.